Respire fundo por um instante e permita que o seu corpo se aquiete de verdade. Eu sinto a necessidade de lhe dizer que este espaço, neste momento, é um porto seguro, um lugar onde o seu cansaço pode finalmente repousar sem ser julgado. Eu sei o quão esgotado você está dessa guerra silenciosa, dessa batalha travada todos os dias dentro de você, uma guerra feita de promessas sussurradas pela manhã e de rendições dolorosas ao cair da noite. Essa exaustão que pesa nos seus ombros não é um sinal de fraqueza moral. E eu preciso que você ouça isso. Ela é o sintoma de uma lei interna que foi profundamente mal compreendida, de uma energia que foi aplicada na direção errada. Você tem tentado lutar contra essa compulsão com toda a sua força, mas essa luta se parece com a de um homem que briga com a própria sombra. Quanto mais força ele usa, quanto mais ele se debate, mais nítida e real a sombra se torna, dançando à sua frente como um lembrete constante de sua presença. O erro nunca esteve na sua falta de vontade ou de caráter, mas na própria natureza da batalha que você escolheu travar. O grande mestre da imaginação, Neville Goddard, nos presenteou com uma verdade transformadora. O mundo exterior é apenas o seu interior projetado. Isso significa que o seu vício não é uma entidade que o assalta de fora. Ele é a materialização de um estado de consciência que você, sem perceber, aprendeu a habitar. Não se luta contra um estado, assim como não se muda um reflexo no espelho aos gritos. Para mudar o reflexo, você precisa primeiro, suavemente, mudar a expressão que o origina. E hoje, a neurociência nos mostra o mapa físico dessa verdade espiritual. O Dr. Joe Dispenza nos ensina que, com o tempo, o nosso corpo se torna a nossa mente inconsciente. Ele se vicia na química das nossas emoções repetidas. O seu corpo aprendeu a desejar o coquetel químico do estresse, da ansiedade, daquele alívio momentâneo e da culpa que vem em seguida. Ele se tornou uma memória celular que envia sinais ao seu cérebro, pedindo para que você pense os pensamentos e sinta as emoções que vão culminar naquele comportamento que ele tão bem conhece. Portanto, a sua luta não é apenas contra um desejo mental, é contra uma inteligência corporal que aprendeu a sobreviver dessa maneira. Este nosso encontro de hoje não tem como objetivo lhe oferecer mais uma arma para essa guerra que você já sabe que não pode vencer. O propósito aqui é muito mais profundo. É lhe entregar o mapa para que você possa, com dignidade e sabedoria, se retirar do campo de batalha. É aprender a deixar o antigo inimigo sem um oponente para lutar, observando como ele, privado da sua atenção e da sua energia, começa a se dissolver no nada, de onde ele veio. Talvez a armadilha mais sutil e cruel em toda essa jornada seja a crença de que a sua luta é o caminho para a sua liberdade. Observe o que acontece em sua mente quando a resistência começa. Aquele mantra interno, repetido com os dentes cerrados: hoje eu não vou. Desta vez será diferente. Eu não vou ceder. A neurociência nos revela que, para a nossa mente subconsciente, negar algo é uma forma de focar naquilo. Ao dizer, não pense em uma maçã vermelha, a imagem que inunda a sua consciência é a da própria maçã. Da mesma forma, ao lutar contra o impulso, você está, sem querer, banhando em sua atenção e energia as exatas vias neurais que gostaria de desativar, tornando-as mais fortes e mais eficientes a cada batalha perdida. Nós fomos condicionados a aplaudir a força de vontade, a enxergá-la como a virtude máxima do caráter. Mas nesta arena, ela se revela uma ferramenta inadequada. Imagine que sua mente consciente, onde reside a força de vontade, é o capitão de um grande navio, gritando ordens do convés com toda a sua convicção. A sua compulsão, no entanto, não vive ali. Ela vive no porão escuro do navio, junto à tripulação silenciosa e poderosa,
que é a sua mente subconsciente. Essa tripulação que conhece os mapas antigos, que opera as máquinas e que realmente define o curso da embarcação. O capitão pode gritar o quanto quiser para mudar a rota, mas se a tripulação está habituada a navegar em direção à mesma ilha de sempre, é para lá que o navio irá invariavelmente retornar. E aqui chegamos a uma das revelações mais contraintuitivas e importantes de toda a nossa conversa. Aquele sentimento de culpa devastador que o invade depois de ceder. Aquela vergonha que queima por dentro. Nós aprendemos a vê-la como uma penitência, como um castigo justo pela nossa falha. Mas e se a culpa for, na verdade, o mais poderoso ensaio mental para o próximo episódio? Ao se afundar na emoção da culpa, você está mergulhando o seu corpo e a sua alma na vibração exata do eu que falha. Você está ensaiando, com uma perfeição emocional e bioquímica, o papel da pessoa que você não quer mais ser, tornando a repetição do ato não apenas provável, mas quase inevitável. É por isso que a verdadeira mudança de direção não está em resistir ao comportamento que você rejeita, mas em começar a cultivar, ativamente e deliberadamente, o sentimento do estado que você deseja habitar. Como a pessoa que é genuinamente livre se sente ao acordar? Qual é a qualidade da sua respiração? Qual é a serenidade em seu peito? O seu trabalho não é lutar contra a escuridão, mas simplesmente acender uma luz. Pense em sua compulsão como uma planta daninha crescendo em um vaso. A sua resistência, a sua luta e a sua culpa são a água e o adubo que a mantém viva e robusta. Tentar arrancá-la na marra apenas aprofunda suas raízes na terra da sua atenção. O verdadeiro poder reside em um ato de aparente passividade. Pare de regá-la, desvie a sua atenção, o seu foco e a sua energia para cultivar um novo jardim ao lado, um jardim preenchido com as flores da paz, da aceitação e da liberdade que você já carrega como semente dentro de si. E se por um momento nós parássemos de perguntar por que isso está acontecendo comigo, e com uma coragem serena, nos atrevêssemos a perguntar o que isso está tentando me dizer? Porque toda compulsão, no fundo, é um símbolo. É uma linguagem desesperada da alma, tentando comunicar algo que não encontrou outra forma de ser expresso. Sob a superfície barulhenta do ato repetitivo, existe sempre uma dor silenciosa, um bloqueio vibracional profundo. Talvez seja aquele sentimento oco de não ser bom o suficiente, um vazio existencial que nenhuma conquista parece preencher, ou a ansiedade constante sobre um futuro que parece incerto e um passado que se recusa a descansar. O seu vício, então, se revela não como a doença em si, mas como o analgésico disfuncional que você encontrou para anestesiar essa ferida espiritual. O que o seu ser realmente busca nesses momentos não é a substância, não é o ato, não é a comida ou a bebida. O que ele anseia com uma sede que parece insaciável é por uma mudança de estado. É uma verdadeira fome de estado. É a busca frenética por um portal, qualquer portal, que o retire, mesmo que por um breve instante, do estado de dor em que você se encontra e o transporte para um lugar de alívio, de paz ou simplesmente de esquecimento. É a tentativa mais primitiva e instintiva da sua consciência de se medicar, de encontrar uma saída para uma pressão interna que se tornou insuportável. É neste ponto que a nossa perspectiva pode começar a mudar radicalmente. O seu vício talvez não seja o seu inimigo. Talvez ele seja, na verdade, o mensageiro mais brutalmente honesto que você já teve. Um mensageiro que, embora sua comunicação seja destrutiva, aponta com uma precisão cirúrgica para o ponto exato da sua vida, onde a sua energia vital está vazando. Ele lhe mostra, sem filtros, qual necessidade emocional profunda não está sendo atendida de uma maneira autêntica e verdadeira. Ele é o mapa em chamas que revela onde o tesouro da sua cura está enterrado.
onde a sua alma clama por mais verdade, mais amor próprio, mais conexão. Por isso, o caminho para a verdadeira liberdade começa com um ato de escuta. Em um momento de calma, talvez antes que a onda do desejo se torne um tsunami, há a possibilidade de pausar e dialogar com esse símbolo. Perguntar para dentro com genuína curiosidade. Se essa ânsia, se esse desejo pudesse falar, que sentimento ele diria que está tentando curar em mim neste exato momento? É o sentimento de solidão? É o medo? É o vazio? A resposta, muitas vezes um sussurro no coração. É o primeiro passo para fora do labirinto. Pense no seu vício como um alarme de incêndio que disparou dentro da sua casa. O barulho é ensurdecedor, caótico e destrutivo, mas a sua função não é o barulho em si. Ele está sinalizando que existe fumaça, que existe um foco de fogo em algum cômodo profundo da sua alma. Tentar silenciar o alarme à força, sem procurar e apagar o fogo, nunca, jamais resolverá o problema real. Agora que começamos a entender a natureza da batalha e a mensagem por trás da dor, nos deparamos com o peso da nossa própria história. Você conhece bem essa sensação, aquele trilho de trem mental que parece se formar no instante em que o desejo surge. Uma trilha gasta e profunda, escavada por todas as vezes em que você já percorreu esse mesmo caminho. É a memória das falhas passadas que cria uma expectativa quase sólida de que iremos falhar novamente, um roteiro que parece se escrever sozinho. Mas e se você tivesse em suas mãos as tesouras capazes de podar os ramos mortos do passado, de cortar as cenas que não lhe servem mais? E se você pudesse reescrever o roteiro não para negar a história, mas para libertar o seu presente do poder que ela exerce sobre você? Neville Goddard, um dos mais profundos mestres da mente do século XX, nos legou uma ferramenta de um poder quase inconcebível, uma técnica que ele chamava de revisão, ou as tesouras da poda da mente. A premissa é ao mesmo tempo simples e revolucionária. O passado não existe como um fato imutável gravado em pedra. Ele existe apenas em nossa memória e em nossa imaginação. E tudo que existe na imaginação pode ser revisitado e alterado. A revisão não busca apagar o que aconteceu, mas transformar a sua carga emocional, neutralizar o seu veneno e, assim, alterar o seu efeito sobre quem nós somos hoje. É um ato de redenção criativa, onde você se torna o diretor da sua própria história interna. O convite para esta prática acontece no portal mais sagrado do seu dia. Aquele momento de sonolência antes de adormecer, quando o véu entre o mundo consciente e o subconsciente se torna mais fino. Ali, em um estado de relaxamento profundo, você pode revisitar mentalmente uma cena do seu dia. Talvez o momento em que a compulsão surgiu com mais força. Em vez de reviver a luta ou a rendição, o convite é para que você reescreva o roteiro da cena. Na tela da sua mente, com calma e clareza, imagine-se fazendo uma escolha diferente. Talvez você apenas observe o desejo, como quem observa uma nuvem passar no céu, e então se vira para beber um copo de água. Talvez você respire fundo e sinta uma onda de paz. O detalhe da nova ação não é o mais importante. O que é absolutamente crucial é que você sinta a realidade dessa nova versão. Sinta em seu corpo a calma, a sensação de poder sereno, a gratidão imensa por essa liberdade que você acabou de encenar para si mesmo. Muitos se aproximam dessa ideia com a mente lógica e crítica, e é aí que a sua força se perde. A revisão não é um exercício de pensamento positivo, é uma imersão sensorial e emocional completa. É preciso sentir a textura da nova realidade, o sabor da paz, o som do silêncio interior. É preciso que o seu corpo acredite que aquela cena revisada aconteceu de fato. Imagine que a sua história com o vício é um filme antigo.
Um filme que você guarda em um cofre e assiste todas as noites antes de dormir, reforçando a mesma narrativa de dor. A revisão de Neville não apaga esse filme. Ela lhe dá a chave da sala de edição. Ela o convida a sentar-se na cadeira do diretor, cortar a cena da derrota e, no lugar dela, inserir a cena da sua vitória silenciosa e tranquila. Após algumas edições consistentes, noite após noite, a nova versão se torna a única que a sua mente subconsciente reconhece como a sua verdade. E o que o subconsciente aceita como verdade, ele projeta como realidade. Depois de aprendermos a reescrever as cenas do nosso passado, emerge uma pergunta ainda mais profunda, uma pergunta que pode nos assustar em seu silêncio. Quem serei eu sem esta luta? Por mais absurdo que pareça, a identidade do lutador, do sofredor, daquele que tenta e falha, pode se tornar um lugar estranhamente familiar, um papel que conhecemos bem. Deixar essa identidade para trás, por mais dolorosa que ela seja, pode gerar a sensação de um vácuo, o medo de um desconhecido que parece mais assustador do que a dor familiar. É o medo de abandonar a única versão de nós mesmos que conhecemos há muito tempo. É exatamente neste ponto, neste limiar, entre quem fomos e quem podemos ser, que encontramos o coração pulsante de todo o ensinamento de Neville Goddard. O ato de assumir o sentimento do desejo realizado. Isso não tem absolutamente nada a ver com fingir ou com se iludir. É um ato de encarnação consciente. É a coragem de se perguntar, no meio do seu dia, neste exato momento, como a pessoa livre que eu desejo ser se sentiria agora? Como ela pensaria? Como seria a sua postura, a sua respiração, o seu olhar sobre o mundo? E então, sem esperar por nenhuma permissão externa, começar a habitar essa resposta. Começar a sentir, a pensar e a agir a partir desse novo centro de ser. Aqui reside uma das verdades mais libertadoras que podemos compreender. Você não precisa esperar que o vício desapareça para então se sentir livre. O processo é o inverso. Você assume o sentimento de liberdade primeiro, aqui e agora. E é essa mudança radical de estado interno, essa mudança de morada da sua consciência, que dissolve o antigo padrão como consequência. A liberdade não é o prêmio que você recebe no final da batalha. A liberdade é a vibração que você escolhe encarnar para que a batalha nem sequer precise começar. A liberdade é a causa da sua transformação, não o seu efeito. Podemos selar essa decisão com um ato simbólico, um ritual de passagem para a sua alma, um convite para uma cerimônia íntima, o ritual da nova identidade. Em uma folha de papel, escreva tudo o que define o eu que se sente preso, as crenças, os medos, os sentimentos, as desculpas. Leia em voz alta uma última vez, como um adeus. Então, de forma simbólica, rasgue ou queime este papel, não com raiva, mas com gratidão pela proteção que ele um dia tentou oferecer. Em seguida, em uma folha nova, escreva a sua nova declaração de existência, o seu Eu Sou. Eu sou a consciência que tem total domínio sobre meu corpo e minhas escolhas. Eu sou a paz que observa o caos. Eu sou a liberdade. Leia esta nova escritura todas as manhãs, como quem se lembra de seu verdadeiro nome. Isto é um funeral e um batismo. Você realiza o funeral solene da identidade que se definia pela sua dor. E no mesmo ato sagrado, você batiza em sua consciência a nova pessoa que você decidiu, por direito divino, se tornar. Você não destrói o velho homem com violência. Você simplesmente para de lhe dar vida com o sopro da sua atenção. Após o funeral de quem fomos e o batismo em quem escolhemos ser, nós abrimos os olhos para o mundo. E o mundo, com suas memórias e seus gatilhos, continua lá,
E aqui reside o teste mais verdadeiro da nossa transformação. O que acontece quando você encontra aquela pessoa, passa por aquele lugar ou sente aquele cheiro que, no passado, era o prelúdio inevitável da queda? O que fazer quando o corpo, por puro hábito, reage e a memória celular do antigo desejo pulsa como um fantasma em suas veias? Este é o desafio silencioso que faz tantos se sentirem derrotados, mesmo após uma decisão interna sincera. Muitas vezes, em nossa busca, nos é oferecido um conselho bem intencionado, mas incompleto. Apenas solte e confie. Mas como soltar algo quando a química de sobrevivência do seu corpo foi ativada e sua biologia está gritando por um padrão que ela conhece? É por isso que o segredo não reside em uma entrega passiva, mas em uma transmutação ativa da energia. E o que sabota essa transmutação, na maioria das vezes, é a incoerência silenciosa entre a nossa mente e o nosso coração. A sua mente pode afirmar com toda a convicção: eu sou livre. Mas se o seu coração ainda vibra na frequência da ansiedade, do medo ou do vazio que alimentava a compulsão, essa dissonância cria uma fratura energética. É um convite aberto para que o velho padrão, sentindo-se em casa naquela emoção familiar, retorne. A verdadeira soberania é alcançada quando alinhamos o pensamento do cérebro com o sentimento do coração. Quando ambos cantam a mesma canção, a canção da liberdade. Para alcançar essa coerência, existe um processo interno, uma dança de 3 passos que pode ser praticada no exato momento em que o gatilho surge. O primeiro passo é parar. Não apenas o ato externo, mas pausar a reação em cadeia interna. Simplesmente respirar, trazendo toda a sua atenção para o espaço do seu peito, para a presença do seu coração. O segundo passo é agradecer. Em vez de lutar contra a onda de energia do desejo, você a reconhece sem julgamento e diz internamente: obrigado, corpo, por me mostrar esta memória energética. Eu a vejo, eu a reconheço, mas eu não sou mais ela. Este ato de gratidão desarma a energia, pois o que é combatido persiste, mas o que é aceito e observado pode ser transformado. E então vem o terceiro e mais poderoso passo: ancorar. Com intenção deliberada, você gera ativamente um sentimento elevado e coerente. Traga à sua mente o sentimento real do amor que você tem por alguém. Sinta a gratidão profunda pela sua própria respiração que o manteve vivo até este momento. Sinta o apreço pela beleza de uma árvore que vê pela janela. E se agarre a esse sentimento. Mantenha essa emoção elevada por 60 segundos. Ao fazer isso, você não está apenas distraindo a sua mente. Você está literalmente mudando a sua química corporal e alterando o seu campo eletromagnético, tornando-se bioquimicamente incompatível com o antigo desejo. Imagine que a ânsia do vício é como uma antiga estação de rádio, cheia de ruído e estática, que ocasionalmente tenta invadir a sua frequência. Você não precisa mais se desesperar ou tentar quebrar o rádio. Com a calma de quem conhece o seu próprio poder, você simplesmente gira o botão de volta para a estação que você escolheu ouvir. A estação da paz, da inteireza e da sua inabalável liberdade interior. E assim, a nossa jornada nos trouxe ao ponto de partida, mas nos encontramos em um lugar inteiramente novo. Nós partimos de um campo de batalha, exaustos de uma guerra externa, e chegamos à quietude de uma catedral interna, onde descobrimos que a única transformação real acontece de dentro para fora. A jornada nos ensinou a abandonar a luta contra um comportamento para, em vez disso, corajosamente escolher e habitar um novo estado de ser. Nós aprendemos que a liberdade não se conquista com esforço, mas se aceita com rendição à nossa verdadeira natureza. A essência mais pura de toda a sabedoria que nos foi legada por Neville Goddard reside nesta verdade imutável.
A sua imaginação não é uma fantasia para escapar da realidade. Ela é a própria oficina da criação. O ato de imaginar com sentimento e convicção não é uma brincadeira de criança, é o próprio ato criador em movimento. A pessoa que você se imagina sendo, com persistência e com amor, a pessoa que você sente que já é nos recessos da sua alma, é a pessoa que você está destinado a se tornar em seu mundo visível. A sua liberdade, portanto, não está em um futuro distante que precisa ser alcançado após muito sofrimento. Ela existe como uma porta aberta, aqui e agora, neste exato instante, esperando apenas que a sua consciência a escolha e a atravesse. Pense em si mesmo por um instante como um mestre escultor diante de um bloco de mármore bruto. Por eras, você acreditou ser o mármore, identificando-se com a pedra bruta, com o excesso, com as partes que precisavam ser descartadas. O vício, a culpa, a identidade antiga, a dor, tudo isso é apenas o excesso de pedra que precisa ser removido para que a obra-prima, que já existe perfeita e completa por dentro, possa ser revelada. O seu trabalho nunca foi o de criar a estátua. A estátua já está aí. O seu trabalho sempre foi o de corajosamente remover tudo aquilo que não é ela. Cada ato de revisão, cada momento de coerência, cada escolha consciente de ocupar o sentimento de liberdade é uma cinzelada de luz que revela a sua verdadeira e soberana forma. Por isso, o convite final deste nosso tempo juntos não é para que você tente mais uma vez. É para que você seja agora. Comece, a partir deste momento, a andar, a falar, a pensar e a sentir como a pessoa livre que você, em seu coração, decidiu ser. Não espere por provas do mundo exterior para acreditar. Seja você a prova. Inunde a sua consciência com a evidência da sua liberdade. E observe como o mundo exterior, incluindo o seu corpo e as suas circunstâncias, não terá outra escolha a não ser se reorganizar ao redor desta nova e inabalável realidade que você decretou em seu ser. Você não é o escravo da sua biologia ou da sua história. Você é o soberano que estava apenas adormecido, sonhando que era um prisioneiro. E agora você está começando a despertar. E eu lhe deixo com uma última pergunta, não para a sua mente, mas para a sua alma. E se este exato momento for o único de que você precisa para se lembrar, para sempre, de quem você realmente é? Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe suas reflexões nos comentários. Amanhã trago uma nova mensagem para transformar o seu dia. Até breve.